Oi pessoal, sou a Dilce Brito Monteiro do Home Gym Recife e hoje eu tô aqui sentadinha para contar uma história, só que dessa vez a história é outra, é a minha história. Mas a minha história não começa comigo não, começa com você, professor de educação física como eu, que ensina ou que pretende ensinar ginástica artística. Bom, a gente sabe que a prática da ginástica artística sistematizada começa a partir dos 6 anos, não é verdade? Mas e aí? Se uma criança menor de 6 anos quiser fazer ginástica? A gente sabe que hoje em dia as crianças vivem em apartamentos assim, com pouco espaço. E cada vez mais elas precisam fazer atividade física, não é? E por que não a ginástica? Ou por que não um método de preparação para essa ginástica artística, né? Um método que ajude a desenvolver a habilidade da criança para uma posterior prática de ginástica artística. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para estar sugerindo algo assim? Bom, deixa eu me apresentar então para vocês. Como eu já falei, sou a Dilce Brito Monteiro, fiz licenciatura plena em Educação Física na Universidade de Pernambuco e lá também me especializei em Educação Física Escolar, como também tenho uma especialização em supervisão de professores pela Universidade da Madeira, em Portugal. Né? Então, mas é disso se você fez tudo isso, mas e a ginástica? Né? Como é que a ginástica entrou na minha vida? Eu costumo dizer que a ginástica entrou na minha vida efetivamente aos 8 anos. Aí você me pergunta por que efetivamente? Porque eu acho que eu já nasci ginasta. Porque eu gostava era de brincar, de rolar, de pular, de subir em árvore. Eu fazia estrelinha, eu ficava de cabeça para baixo, mesmo nunca nem tendo ouvido falar em nenhum tipo de ginástica. Era algo natural, como é natural até para os bebês rolar, né? Como todo mundo sabe. Então essa minha habilidade natural me fazia também ter outro tipo de vontade. E o meu maior sonho, eu nem acredito qual era, eu vou contar pra vocês. Quando eu era criança, pequenininha, eu amarrava um lençolzinho no pescoço, subia no espelho da cama e pulava. E claro, caía de barriga no colchão da cama, porque eu queria era voar. O meu sonho era voar. Esse sonho era tão forte, que um dia eu estava sentada lá no sofá, como eu tô aqui, né, da minha casa, com meus pais, meus irmãos, né, e vi na TV um comercial de Frigels, uma bala gelada, que as pessoas chupavam aquela balinha, aqui na minha cidade a gente chama bombom, confeito, e saíam voando. Meu Deus do céu, era aquele o caminho para mim. Como é que a pessoa chupava essa balinha e voava? Isso foi minha mãe que contou para mim, eu não lembro bem do episódio. Mas enfim, eu fui fazer a feira com meus pais, fui aos supermercados. Eu sou a mais nova, filha mais nova de 2 meninos, só eu de menina. Então eu sempre acompanhava meus pais na feira. Fui lá ao supermercado e corri para a seção de doce. E minha mãe nem entendeu, né? Porque eu sempre ajudava em tudo. Nesse dia eu fui direto lá e peguei um pacotinho das famosas balas Frigels, dos bombons Frigels. Peguei e disse, não mamãe, eu quero isso. Não, mas por quê? Não pode, vai estragar os negócios. Por favor, só dessa vez, é importante. Então, enfim, argumentei e convenci minha mãe a levar os confeitos. E cheguei em casa, pensa que eu deixei o confeito lá na bomboniera? Não, eu peguei o saquinho todinho pra mim, levei pra mim, chupei a bala toda. Foi o saquinho inteiro. E aí, quando um dia a gente foi ver de novo TV, a gente tinha esse hábito. À noite, né, minha mãe assistia o jornal e a gente ficava ali por perto e a gente sentava no sofá junto e assistia. E nesse dia estava todo mundo lá por perto na sala, enquanto meus pais assistiam a TV. Meus irmãos eram mais velhos, não me acompanhavam. Aí eu disse, e passou o tal do comercial da propaganda do bombom Frigels que fazia voar. Minha gente, quando essa propaganda apareceu, eu dei um grito. Mentira! Revoltada. Minha mãe conta que foi muito engraçado. Eu revoltada, isso é mentira. Propaganda enganosa. Essa bala faz ninguém voar, não.
Minha família inteira caiu na gargalhada. Porque eu tinha chupado todos os bombons. Aí minha mãe, por isso que eu não achei nenhum bombom daquele pra chupar. Mas e aí minha mãe começou a ficar preocupada, né? Porque, poxa, eu morava num apartamento no quinto andar e queria voar. E tinha isso na minha cabeça. Aí minha mãe era professora, trabalhava umas 4 escolas, 5, sei lá. E sempre me deixava na minha avó, e na minha avó brincava muito, mas eu queria era ficar com a minha mãe, agarrava nas pernas dela quando ela ia trabalhar. Até que uma das minhas tias trabalhava em uma escola e convidou todas as outras as irmãs dela para trabalharem com ela, quando a administração chamou ela e disse que queria que ela passasse a administrar aquela escola. Então foi a minha mãe e as minhas tias foram administrar uma escola. E eu ainda era pequena, então eu praticamente nasci dentro de uma escola, né? E nessa escola eu passei que eu aprendi tudo, porque eu era uma criança muito ativa. Se fosse hoje em dia, eu tenho certeza que eu era classificada como hiperativa. E eu não parava quieta um minuto, então minha mãe botava pra fazer tudo. Natação, judô, balé. E assim, o balé era o meu sonho e o meu terror ao mesmo tempo. Porque no balé eu gostava das aulas de balé porque aprendi a fazer estrelinha e aprendi os saltos, né? Mas quando não era estrelinha, não era salto. Minha gente, eu era aquela menina que não parava. Eu ficava mais tempo de castigo na aula de balé do que assistindo aula. Porque se fazia uma roda, eu era tão inquieta que rodavam minhas amigas bem rápido. E caía todo mundo, cada um para um lado. E sem contar com as estrelinhas que eu fazia fora de hora e golpeava cada aula, eu batia o pé ou a mão em alguém. Mas aí, uma das irmãs da minha mãe, a irmã mais nova dela, estava ainda cursando Educação Física na Universidade Federal. E lá ela começou a pagar a disciplina de ginástica artística, na época ginástica olímpica. E ela, como via na disciplina que eu fazia aquelas acrobacias e aqueles elementos ginásticos que a professora ensinava, ela, quando chegava, me pegava para me ensinar tudo que ela aprendia na universidade. E assim eu passei a ser a baliza da escola. Naquele tempo tinha baliza, sabe? Aquela que sai com um bastãozinho na frente da bunda. Pois é, eu passei a ser baliza. E fui baliza por muitos anos. Cheguei até a fazer flip mortal no asfalto da rua durante o desfile escolar. As estrelas sem mãos, fazia de tudo. Eu acabava com a sapatilha toda arrebentada, com o meu pé de fora. Mas enfim, foi assim, né? O balé era esse sacrifício. Minha professora só desejava que eu tivesse muitos alunos como eu. Hoje eu agradeço muito tia Ilda, porque eu gosto de alunos como eu, que são inquietos, porque eles têm mais facilidade para ginástica artística, né? Para o balé nem tanto, é mais difícil concentrar. E até por isso eu faço as atividades que vocês vão ver, atividades de concentração também, nesse método que eu criei para as crianças pequenininhas. Mas enfim, voltando à minha história. Eu queria voar, até que eu vi na TV uma ginasta brasileira que estava se destacando, Luísa Parente, e passou uma reportagem dela. Minha gente, eu me encantei com aquilo. Quando eu vi, eu disse, é isso que eu quero fazer, minha mãe, eu quero fazer ginástica olímpica, porque eu via que ela conseguia voar com as próprias pernas, com impulso, ela voava. Eu primeiro vi o salto dela, depois vi atrás, puxa, tá voando. Por uns instantes um ginasta voa, né? Tanto que dizem que a ginasta é uma fada, é uma bailarina fada, né? Então eu disse, é isso que eu quero. E minha mãe ficou, eu perturbei tanto que minha mãe foi atrás, procurar saber. Como ela tinha contato com diretores de escola, ela conseguiu uma escola que tinha ginástica olímpica. E eu comecei a treinar nessa escola com meus 8 anos de idade. E treinei,
Mas o meu objetivo, eu esqueci de dizer para os meus técnicos, ou seja, eu era uma criança que eu fiquei tão encantada com o mundo da ginástica que eu não conseguia nem falar nas aulas, eu era bem compenetrada, tanto que quando minha mãe dizia para os meus técnicos que eu era danada, que eu não parava quieta, eles não acreditavam, porque na aula de ginástica eu era concentrada. Agora eu era muito voada, eu ficava sonhando na aula, minha gente. Para eu aprender um elemento eu tinha dificuldade. Agora também depois que eu aprendia, até hoje eu faço um monte de coisa, né? Porque eu não esquecia, mas eu tinha dificuldade de concentrar e de aprender, porque eu vivia, era voar. Ninguém nunca disse a eles, né? Só que eu acabei ganhando competições, porque eu gostava tanto da ginástica que eu não faltava um treino. Então eu fui várias vezes campeã pernambucana, fui bicampeã do Nordeste, de campeonatos nordestinos de ginástica. Fiz elementos que ninguém nunca tinha feito, sabe? Porque eu tinha uma coisa assim, quando duvidavam de mim era que eu fazia. Então eu não gostava muito da trave, mas era o meu melhor aparelho. Porque quando duvidavam, duvida disso que tu faça isso, eu subia na trave e fazia. Eu lembro que meu técnico botava uns colchões de algodão em cima da trave para ficar mais fofinho e a gente começava. E realmente um sonho, uma realização do sonho, a prática da ginástica artística comigo, pra mim, né? Mas aí eu cresci, né? Ganhei os campeonatos e comecei a estudar. Resolvi fazer. Depois que eu ganhei o segundo campeonato nordestino, eu fui estudar para fazer educação física. Eu tinha umas dúvidas, mas diziam, você tem que fazer o que você mais gosta de fazer. O que eu mais gostava de fazer era aula de educação física na escola, era ginástica, era o que eu gostava. Então, assim que eu entrei na universidade, acontece muito isso, né? Quando a gente é novo, o que é que dão pra gente? Os pequenininhos. Eu desde 8 anos de idade, desde antes, quando eu comecei a fazer ginástica, que saí da escola, da minha família, eu ficava lá dentro. Então lá na escola eu ajudava nas aulas. E eu lembro que eu ajudava muito na aula de recreação aquática, né? Minha tia me colocava para fazer tudo que é curso que aparecia de recreação. Não só recreação aquática, outros cursos de recreação, de métodos de recreação. Muitos oferecidos por uma empresa daqui de Recife, né? Que oferecia esses cursos. Então foi através da recreação aquática que eu aprendi muitas músicas que eu ensino e muito do meu método que eu uso. Eu aprendi nesses cursos e na minha vivência com a recreação aquática com meus pequenininhos, que lá era assim, começava a andar, já ia para a recreação aquática para aprender a nadar. Ainda é até hoje, no colégio da minha família. Então aprendi demais lá e uso muito do que eu aprendi hoje em dia nas minhas aulas. Mas e aí eu comecei a dar aulas. Quando eu entrei na universidade, a minha tia ficava com os pequenininhos, aí dos pequenininhos eu fui criando uma habilidade que eu comecei a ensinar eles a nadar, né? Junto com a minha tia, ela sempre estava comigo, nunca dava aula sozinha não. Mas quando eu entrei na universidade, não, vamos formar sua turminha. Então eu formei minha turminha de natação. Acho que o primeiro esporte que eu comecei a dar aula foi natação. Eu sempre pegava de pequenininho, né, que mal sabia andar, já começava com a recreação aquática e ensinava a nadar. Eu gosto muito, tinha muita habilidade. Na verdade, eu amo muito a ginástica, mas tinha muita habilidade para lidar com essas crianças pequenininhas, né, brincando, cantando, usando os conteúdos da sala de aula lá. Mais tarde eu ajudei na coordenação da educação infantil, formulei, porque antigamente levavam as crianças para a escola só para deixar lá, para poder o pai trabalhar e depois ir buscar, né? Depois a gente viu que essa faixa etária, tem vários estudos mundiais, que é a faixa etária de vida que nós mais aprendemos. E acho que isso que a gente tem desperdiçado na ginástica, né? Então, através dessa vivência que eu tive de anos, né? Desde criança, na escola da minha família, que eu vi que é uma faixa etária muito importante, não é? Então depois eu formei minhas turmas de natação, eu dei aula de futsal, eu dei aula de inglês, mas o meu xodó foi a minha turminha de ginástica que eu abri. Nossa, era o sonho da aula de ginástica na minha casa, né? Praticamente eu nasci. Eu fui desenvolvendo aquelas crianças e
Juntei o meu dinheirinho, o meu salário, né? Já que eu morava com meus pais, não tinha muito gasto. Juntei meu salário e comprei os aparelhos básicos, o mínimo necessário para começar a turma de ginástica artística lá. Agora eu comprei uma trave oficial. Porque no final das contas eu acabei encantada com a trave. Não posso dizer que era o aparelho que eu mais gostava, mas era o aparelho que eu mais me aproximava das melhores, né? Cheguei a competir contra Daniela Hipólito, Soraya Carvalho, em campeonatos brasileiros. Eu ficava nervosa, errava tudo, mas enfim. Eu fazia os mesmos elementos que elas faziam. Fazia flick layout, flick mortal, cortada Gretchen, estrela sem mãos. Saía de 2 flicks pirueta, né? Então era um aparelho que eu me sentia feliz porque eu me aproximava. Com o tempo você vai acostumando com aquilo. Então, por mais que o meu sonho fosse só voar, não fosse ganhar, mas quando você vai entrando no meio, você vai vendo. É lógico que eu não tinha intenção, eu sei, seleção brasileira para com o tempo é que você vai pensando nessas coisas, né? Então, eu via que na trave eu conseguia elementos que as meninas faziam mais difícil. Me encantei, então comprei uma trave oficial pra mim. Um plinto, trampolim, uma trave oficial. A barrinha eu ia mandar fazer aqui mesmo, como eu mandei, né? Que a gente usava um cabo de inchado. Pois é, pra fazer uma barra, chamava serralheiro. Mas aí, quando os equipamentos chegaram, eram grandes, né? Que minha tia viu a trave, aquela que me botou pra fazer ginástica desde pequena. Ela viu a trave, onde é que a gente vai botar isso? Tem lugar não, eles vão ficar subindo, é perigoso, eles podem cair, blá, blá, blá. Essas coisas, né? Menina, mas ela falou tanto, que eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero pra mim, não. Eu quero um lugar que eu tenha liberdade. E eu já tinha sido convidada, porque eu trabalhei em outra escola, né? Que eu voltei agora, continuo trabalhando na escola. Voltei a trabalhar nessa escola, que eu coloquei ginástica lá. E o pai de um aluno nessa escola me chamou para ver se tinha condições de eu reabrir a ginástica, né? No clube aqui, no clube alemão. Eu voltei lá, nossa, foi triste, porque lá eu encontrei aparelhos praticamente jogados no lixo. As paralelas estavam servindo de varal para a cozinha do clube, minha gente. Me deu uma dor no coração. E pensa que eu sosseguei, que nada. Peguei a paralela, tirei do fundo da cozinha, tirei a roupa, tudo isso aqui no lugar de roupa, com licença. Pedi ajuda, perguntei quem tinha chumbado ela da outra vez. Consegui o funcionário, chumbei de volta e montei de volta, tirei do lixo o material. Colchão, tatame almofado, limpei, botei no sol. Tinha colchão sarnés, colchão fofo, coisa boa. Porque na minha época o clube era muito forte, competia contra a minha equipe. Inclusive na minha última competição, por equipe eles ganharam. Individual foi que eu ganhei. Entende? Então eu disse, poxa, que era tão forte, como é que pode deixar assim? Né? Então eu fui, reativei aquela ginástica, eu disse, poxa, um dia eu estava dando uma aula lá, com os aparelhos de lá, antes do, né? Depois que os meus chegaram, eu arrumei um campo para guardar. E chegou um pessoal de uma empresa de comercial, de propaganda, lá, querendo fazer um comercial de ginástica. Eu disse, eu tenho muitos alunos aqui, vamos ver, eles ficaram assistindo. Só que aí tinha turma de adulto, que eu além de dar aula também participava. E tinha um aluno meu, queridão, Serginho, hoje em dia, Serginho da capoeira, mestre Ratinho. Ele foi meu aluno no projeto de extensão, quando eu era universitária, no projeto Santa Amaro. Eu fui monitora de ginástica lá, né? Eu ensinava trampolim acrobático e ginástica artística. E esse menino era fenomenal. Ele já chegou pra mim fazendo duplo mortal, dupla pirueta no solo. Era uma coisa fantástica o menino. E quando ele chegou pra mim, professora, a senhora me ensinou assim, meu amigo, eu vou aprender muito com você. Agora que eu puder lhe ajudar, você melhorar, eu ajudo. Porque o menino já veio pronto. Ele aprendeu na praia. Aqui, ó, em Recife tem assim de criança que aprende ginástica na praia. E então, chamaram eu e Sérgio para fazer o comercial. Eles queriam que eu fizesse flick mortal na trave, estrela sem mãos. Eu disse, nossa, escolheram logo difícil. Eu disse, não, tudo bem. Mas fora o cachê, vocês têm que pegar a trave para eu fazer o comercial. Pegar a trave no colégio que eu trabalho,
trazer para mim a trave e os outros materiais. A gente leva para o estúdio, grava com a trave, mas os outros materiais já deixa aqui no clube e depois trazer a trave para mim aqui no clube. E assim, magicamente, né, eu consegui tirar o meu material que não estava sendo desejado lá na minha casa, que foi de uma tristeza bem grande para mim, mas tudo isso faz a gente crescer mais, né? Então levei para o clube e a ginástica ficou crescendo lá. Até que eu comecei a trabalhar também em outros lugares, em mais 3 escolas. Fui, e passei num concurso, uma análise documental, para trabalhar na prefeitura no Geraldão, né, que é o ginásio de esportes público daqui de Recife, menina. Lá eu tinha uns 200 alunos e eu sabia o nome de cada um. Porque, assim, para mim, como a ginástica era um sonho, cada criança daquela representava um sonho deles, né? Criança e adulto, eu também dava aula para adultos. Tinha adulto que só que o sonho era fazer uma estrelinha, né? Então eu adorava aquele trabalho. Lá eu formei 5 monitores que trabalhavam comigo, que me ajudavam, porque a gente tinha que montar e desmontar os aparelhos, sabe? Então, os 5 monitores formaram um grupo Falcões do Geraldão. E eram meninos que sonhavam como eu, que gostavam de voar. Então, eles apresentavam, eu ensinei ele, a gente formou número de trampolim acrobático e de mini trampolim, que é onde alçam mais maiores voos, né? E eles formaram o grupo Falcões do Geraldão, um grupo que eu me orgulhava muito, porque eram meninos carentes de comunidade, e até hoje tem menino lá, trabalhando ainda com ginástica. E passei para eles toda a metodologia de aula e tudo. Mas e aí, como todo cargo público, político, quando acabou o mandato, saiu o político e eu saí de Geraldão. Foi de uma tristeza, de doer meu coração. Eu fiquei arrasada. Mas aí fiz um concurso público para professor, foi na época que eu estava terminando a minha especialização em educação escolar. Fiz um concurso público do estado, passei, fui homenageada na especialização, eu e mais outros amigos que passaram. Mas aí o digníssimo governador na época cancelou o concurso. Por incrível que pareça, por causa dele criaram uma lei que não se pode cancelar concurso. Mas eu fiquei tão arrasada, tão desiludida com o sistema brasileiro, que aí eu acabei conhecendo o pai da minha filha. Ele recebeu uma proposta de morar na Venezuela e a gente juntos resolvemos que íamos morar lá, porque eu não acreditava mais no sistema brasileiro, pelas pancadas que eu levei. Eu também passei na academia da cidade, num concurso da prefeitura, e também não fui chamada. Então foi muita decepção, né? Aí tinha uma professora, uma estagiária que estudava na UPE, né? Na época, trabalhando comigo. E então eu fui-me embora para Venezuela, a gente planejou ter nossa filha e que eu ia criar lá. Então ela nasceu aqui e foi para lá pequenininha, com um pouco mais de 4 meses. E eu deixei, não, eu não fecho lugar nenhum que eu abro. Em todo lugar que eu estava trabalhando, eu deixei um professor. Porque eu acho que é isso que a gente deixa para a vida, né? O nosso legado, é deixar o nosso começo de trabalho para que exista uma continuidade. Não é assim que a gente faz na vida? Os nossos filhos são nossa continuidade, é assim, é nosso trabalho, né? Eu acho que um trabalho não deve parar, como eu pego muitos trabalhos parados em retorno, deve ter uma continuidade. Hoje eu entendo, sabe? Essas pessoas que param e fecham, é porque às vezes acontece o que aconteceu comigo. Eu voltei e não tinha trabalho para mim, né? Mas normal. Eu prefiro voltar, não ter trabalho e ver o meu trabalho que eu comecei com tanto suor, ter um andamento bom, do que não ter nada. Então, mas aí vamos continuar. Eu fui para Venezuela, minha bebê era uma bebê calma e eu tinha um filho já de 10 anos. Então lá, quando cheguei lá, outro idioma, outro clima, minha bebê estranhou. Minha filha, essa bebê virou uma bebê irritada, ela não dormia, ela só chorava horrores. Eu ia levar meu filho para a escola, eu ia assim, ó, com a mão na direção, outra na cadeirinha dela, balançando. Era um sofrimento. Então, um dia, quando eu ia levar meu filho na escola de manhã, com a bebê daquele jeitinho, ela deu um escândalo no carro, que geralmente eu parava, mas aí nesse dia, quando ela estava melhorando, eu ia parando, aí tinha uma placa assim,
um bebê na foto, na placa, dizendo Minigin. Aí eu disse, eu já estava tão estressada de estar dentro de casa. E eu acho que não fazia nem o mesmo que eu estava dentro de casa, mas eu já estava estressada, porque quem é acostumado a trabalhar fora sabe que não dá para virar dona de casa de uma hora para outra, né? Você pira. Então eu parei lá, meu Deus, Minigin, a minha salvação. Gin deve ter a ver com ginástica. E mini, uma foto de um bebê, ai, vai ser um sonho. Isso eu já tinha tentado um emprego com ginástica, no ginásio público de Valência, né, na cidade que eu morava. Sem contar de que eu achava que a Venezuela era um sonho socialista. Eu tinha essa ilusão, minha gente, que lá ninguém passava fome, que era um país muito rico, que tudo era dividido igual. Cheguei num país em guerra, muita gente passando dificuldade, muito venezuelano que não se acostumava com a vida na dificuldade porque tinha muito antes. Um governo que se corrompeu, um presidente que falava lindo, maravilhosamente bem. Eu gostava de ouvir, fazia discursos de 2 horas no rádio, mas que na prática era um desastre. E era um país belíssimo e de pessoas muito cativantes, como nós brasileiros. Fiz muitos amigos lá, gosto muito dos meus amigos, até hoje ainda tenho contato. Mas enfim, Minigin, cheguei lá. Quando eu entro na escola, eu vou falar com a professora responsável. Eu tinha estudado espanhol 3 anos para fazer vestibular. Eu disse, no espanhol dá, né? Não é possível. Aí o espanhol foi para nada. Eu não sabia era falar nada. O que eu falava, a professora fazia, eu só sabia dizer despacio, que era para falar devagar para ver se eu entendia. Porque quem aprende um idioma na escola, no curso, sabe que é muito diferente da prática, né? Embora a gente tenha a bagagem toda teórica e ajude, é bem difícil começar a falar. Então a professora falava, eu não entendia, eu falava, ela não entendia, mas enfim eu entendi que aquele Minigin é uma prática para crianças bem pequenas, a partir de bebês de 4 meses, coincidência. Aí, e que não tinha professor naquela escola. Então eu marquei com a professora para no outro dia ir falar com a diretora, porque eu era, lá não falava professor, falava maestra. Eu era maestra de educação física, de deporte, como eu chamava lá. E eu podia dar aquela aula de Minigin. E eu, teoricamente, achei que poderia, né? Então eu fui para casa com a minha bebê, chorona. Botei ela para dormir e fui pro computador estudar o que era Minigin. Estudei tudo e foram fotos de salas coloridas, assim como eu vi lá, né? Era uma prática de ginástica chamada Baby Gym, que foi importada dos Estados Unidos. Não era uma ginástica, lógico, propriamente dito. Era um método de incentivo e de desenvolvimento de motor das crianças, motor e cognitivo, né? Se chamava lá desenvolvimento temprano, né? Estimulação precoce, né? A gente estimulava os bebês a engatear, bebês que tinham alguma dificuldade em engatear. E tinha até uma coisa interessante, eu ensinava o Minigin e minha filha tinha dificuldade de engatear. Aí eu fazia, meu Deus, que vergonha, eu digo que vou proporcionar um engatear mais rápido e minha filha não engateava no período correto. E até fui a uma ortopedista e realmente ela tinha um problema. Tinha o fêmur um pouquinho voltado para dentro e teve dificuldade em engatear. Tive que trabalhar muita borboletinha com ela. Então, por causa dela também, eu aprendi muitos exercícios que são úteis, né? Para que o bebê passe por essa fase e tenha essa fase de engatear, que é muito importante, né? Para o desenvolvimento corporal. Então, aprendi. Eu cheguei lá na diretora no outro dia, marcado, depois que eu pesquisei tudo e vi. E fui falar com a diretora. Aí eu fui tentar enrolar, né, a partir do que eu estudei. Mas quem me conhece sabe que eu sou sincera demais para enrolar. Então eu acabei dizendo ao diretor, o negócio é o seguinte, eu sou formada em espanhol, imagine isso em espanhol ainda, enrolado, é portanhol. O negócio é o seguinte, eu sou professora de educação física, você tem crianças maiores, eu posso dar aula de educação física. Esses bebês de 4 meses a 3 anos, é só você me dizer onde oferece essa aula de Minigin, que eu matriculo a minha bebê e vou lá aprender. E à medida que eu for aprendendo, eu vou ensinando na sua escola.
E eu achei que a diretora ia me dar um belo nome, mas ela disse, não, sim, pode. E me deu o nome da escola. E aí foi um trabalho de convencimento, de convencer o pai da minha filha a matricular ela no tal de Minijin. E aproveitei de carona, fiz um pequeno curso de mini yoga. Era um curso de 6 meses, se não me engano. O Minijin era uma prática como é a ginástica, né? 2 vezes na semana, 30 minutos, 30 a 40 minutos, né? Geralmente 30 minutos. Aí, a mini yoga. E eu convenci o pai dela de que ela precisava dessa atividade. Mal sabia ele que era para eu trabalhar. Aí eu disse, tá, matriculei e comecei a dar aula na escola. E fui aprendendo e ensinando, né? Aprendendo e ensinando. Ensinava menininhos aos pequenininhos e ensinava educação física aos grandes, que era engraçado, né? Porque no começo eu não sabia bem as palavras. E as professoras me viam, eu sou geralmente extrovertida nas minhas aulas, e elas me viam gritar para os meninos, chuta, chuta, e elas começavam a rir. Passaram o tempo rindo de mim, para depois me explicar que na Venezuela não se diz chuta, se diz pateia, né? Entre outras coisas engraçadas, que uma vez eu fui dar aula de ginástica na educação física e queria que o menino fizesse o rolamento. Então, quando ele abaixava, que escondia a cabecinha, eu dizia, agora fica parado. Aí o menino voltava e ficava em pé de novo. Eu fazia, e as professoras rindo de novo. Aí depois que eu acabei a aula, elas riram bastante. Prof, é que parado, é de pé. É que ficar parado lá era ficar em pé. Aí, entre outras curiosidades. Mas enfim, eu aprendi o Minijin e me ajudou demais na minha vida lá com a minha bebê. E eu consegui trabalho. E no final das contas, nessa escola que eu aprendi a aula de Minijin, eu fui homenageada. Tem até um certificado, né, de homenagem pelo meu desempenho na escola, que foi bem legal. Aí minha filha cresceu mais. E eu que trabalhava lá numa sala de bebezinhos, mudou a administração, eu procurei outra escola, fui trabalhar em outra escola com minha filha e comecei a ensinar também inglês. Então eu era a MAE, que é maestra, né? De deporte, de Minijin e de inglês, né? E foi bem legal. E com essa bagagem toda fora. E a ginástica, na ginástica eu participei da arbitragem aqui no meu estado por mais de 10 anos, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu passei um tempo sem querer saber de ginástica, mas a gente que ama ginástica não aguenta muito ficar longe, não. Então eu voltei, fiz um curso nacional de arbitragem, iriam ser selecionadas 5, mas enfim, eu era um pouquinho bagunceira, vamos dizer assim, e por isso até na época no curso eu passei. Ela disse que iam selecionar 5, eu fui a quinta. Aí quando eu fui a quinta, ela disse que não ia botar 5, não, ia botar só 4. Só porque eu era muito extrovertida e brincava muito na aula, mas eu tenho certeza que eu passei, né? Mas deixei pra lá, porque vai ver que realmente precisava de uma seriedade que na época eu também não tinha. Mas aí depois eu fiz de novo um curso de arbitragem, fui pra Salvador, eu já tinha meu filho, ele ainda mamava. Esse eu fiquei triste, porque eu estudei muito, 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 mas acho que como eu já tinha fama, né, do primeiro curso, eu também não consegui passar nesse segundo, por causa de uma questão. Foi triste. Mas aí eu não me arrependo não, eu fiz um terceiro. Mas nesse terceiro eu já fiz em Aracaju, foi há pouco tempo, 2013, né? Pro último ciclo. Mas eu fiz como técnica, não tinha intenção de passar, não estudei, até porque eu tinha voltado da Venezuela há pouco tempo e não queria. Então a vida toda eu fiz muitos cursos, como eu falei, de recreação. Fiz cursos técnicos, eu lembro na faculdade eu fui para um curso em Curitiba com o Oleg Ostapenko, ucraniano, né? E hoje ainda tem Irina lá, que foi dessa época. Foi um curso muito legal. Um amigo nosso, Flamínio, foi homenageado porque colocou 2 atletas do Rio Grande do Norte na seleção brasileira, que foi a Ana Cláudia e Merli. E assim, várias outras, né? E além de fiz cursos, a gente trouxe Ricardo Pereira, que foi várias vezes técnico da seleção brasileira, aqui para Recife. Ele deu um curso técnico que foi esplêndido. Foi a partir desse curso que eu desenvolvi o meu método também de Minijin. E o último curso presencial que eu fiz foi o de Roger Medina, né, que foi oferecido pela Gin World,
lá em São Paulo. E fiz um curso online de ginástica de iniciação agora para me atualizar e ver se as bases estavam legais, atuais. E graças a Deus está tudo certinho, né? Fiz online. E enfim, essa a minha história. Esses cursos me ajudaram muito. Eu desenvolvi esse método que eu acho super legal. E eu tenho um conhecimento que eu gosto muito de oferecer nas minhas aulas e que funciona e que eu gostaria de compartilhar com mães e até com mães também, depois a gente pode ver bebês, mas esse em especial, de 1 a 5 anos, eu quero compartilhar com meus amigos, companheiros de profissão que dão aula de ginástica e que também gostam dessa faixa etária e que esse método de preparação para a ginástica artística, digamos assim, que eu desenvolvi é um método bem legal, que vocês já podem acompanhar em alguns posts nas minhas redes sociais e funciona, tá? E eu tenho alunos que fazem o mini gym comigo e estão comigo desde pequenininhos, que podem mostrar para vocês que é um método muito válido, beleza? Espero que vocês tenham gostado da minha história. Um abração e até a próxima.